Oi, amigos, paz do Senhor. A personagem bíblica de hoje é Esther, a rainha Esther. Sua história está no livro de Esther, capítulo 1 ao 8. Existia naquela época o rei da Pérsia que se chamava Assuero. Era um rei de muitos bens, muita riqueza e muito poderoso. E esse rei, ele era casado com Vasti. Ele fez uma festa no seu reino que durou 180 dias para os maiorais, para os magistrados, as pessoas importantes. Ao fim desses 180 dias, ele convidou o povo da fortaleza de Suzã e teve uma festa de mais 7 dias. Desde o menor ao maior, todos foram convidados. No fim desses 7 dias, no último dia, Vasti foi chamada para participar. Só que ela mandou os eunucos dizer ao rei que ela não iria, porque ela estava participando de um jantar lá com as mulheres e que ela não iria de jeito nenhum. O rei ficou muito, muito chateado, muito aborrecido e ele chamou os sábios, os príncipes, para opinar sobre o que deveria fazer. Um sábio sugeriu que ele tirasse o reino dela e entregasse para outra que fosse mais merecedora. E que também ele fizesse um edito para convocar as virgens de todas as províncias para uma seleção, para escolher a sua esposa. E ele achou a ideia muito boa. E foi feito esse edito. Mardoqueu, sabendo disso, ele inscreveu sua prima e sua filha de criação, Esther. E o rei de cara já gostou demais dela, inclusive porque todas pediam alguma coisa, era de lei, e ela não pediu nada, ela foi lá simplesmente para conhecê-lo, e ele se encantou com a beleza e com as feições dela, e colocou 7 mulheres para cuidar dela, e deu o melhor quarto da casa das mulheres para ela, e tudo indica que realmente ela seria escolhida, porque todas ficaram lá durante um ano se preparando com óleos, especiarias, com mirra, e elas se preparariam de tudo enquanto era jeito para ser uma pessoa à altura do trono. Mas aconteceu que, em seguida, o rei levantou Amã, que era um homem muito orgulhoso, muito vaidoso, como a segunda pessoa depois do rei. E esse Amã, quando ele saía lá fora do palácio, todas as pessoas tinham que se curvar para ele, menos Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu que não se curvava para homens, e ele não aceitou. E como ele era muito vaidoso, ele chegou para o rei e disse que queria o fim desse homem, que não obedecia às leis, porque tinha uma lei que todos tinham que se curvar mesmo. Aí sugeriu ao rei que fizesse um decreto condenando todos aqueles judeus à morte, que era um povo que não obedecia às leis do reino, e que era um povo diferente, e que não poderiam prosperar, que tinham que ser mortos. E ainda levantou um valor em ouro e prata para quem matasse algum judeu. Então a situação ficou terrível para os judeus. E o louvor continuou pedindo a Deus para que Deus tivesse clemência daquele povo. Aí, quando Esther ficou sabendo, que o primo estava lá na porta, chorando, lamentando, com roupa de saco e cinza, Esther mandou roupa para ele, mas ele se recusou a vestir, ele queria continuar daquela maneira, naquele protesto. E ele pediu à rainha que chegasse lá para o rei e intercedesse por aquele povo, pelo povo deles. Ela disse que não poderia porque o rei não havia chamado. E se chegasse sem ser convidada, ela correria o risco de morte e que ela tinha que aguardar. Aí Mardoqueu manda falar que ela correria o mesmo risco que ele e todo o povo, porque ela também era judia, e que ela tinha que tomar uma providência o quanto antes, porque realmente ia acontecer o pior, e que se ela estava ali naquela posição, é porque havia uma missão, havia um propósito, e que ela não poderia se furtar. Aí ela levanta um jejum de 3 dias, e também convoca suas mulheres às 7 para fazer esse jejum, e pede a Mardoqueu que visite as províncias e conclame ao povo para esse jejum. E todos fizeram isso. No final de 3 dias, ela vai à presença do rei, e quando ela já está no pátio,
exterior, o rei coloca o cetro na direção dela, ela coloca a mão na ponta do cetro, que queria dizer que estava tudo bem. E aí ele perguntou qual que era a petição dela, que ele daria metade do reino. Ela disse que queria um jantar entre eles, o casal, e Amã. O rei logo concordou. Aí preparou o jantar. Só que na noite do jantar, ela não disse nada, mas ela disse que no dia seguinte revelaria a petição. O rei ficou tão encabulado, que nessa noite ele não conseguiu dormir. E ele pediu a um dos servos que pegasse o livro das crônicas do reino, que ele queria passar o tempo. Aí, por providência divina, quando ele começou a ler a crônica, falava de um certo Mardoqueu que salvou a vida do rei quando Bigtã e Teres, dois guardas, haviam programado a morte de traição do rei. E aí, como ele denunciou, ele foi salvo. Ele chamou o servo e perguntou: o que vocês fizeram para honrar esse homem? Não fizemos nada, só que o nome dele ficou nos registros. Aí o rei deve ter ficado mais encabulado ainda com aquilo. E, em contrapartida, o Amã chega em casa muito feliz, porque ele ia participar do segundo jantar, achando que ele era a bola da vez, muito feliz. Chamou os príncipes e sua mulher Zeres e contou que ele era o único convidado do jantar, que ele era uma pessoa muito especial para o rei. E estava muito alegre, mas que o que tirava o brilho da alegria dele era o Mardoqueu, que não se curvava de jeito nenhum. Aí a esposa Zeres aconselhou que ele fizesse uma forca e falasse com o rei para matar ele antes da hora, porque os judeus já tinham data para morrer. Era dia 13 do mês aí para frente, que eles tiraram sorte. Só que ele deveria ser morto antes da hora. No manhã seguinte, quando ele foi falar com o rei, ele ia falar sobre a forca, mas o rei o interrompeu e disse: Amã, que honras que eu deveria dar a uma pessoa que merece todas as honras? Aí ele pensou que era ele. Olha, o melhor a fazer é colocar o seu anel no dedo dele, colocar a sua coroa, colocar nele as suas vestes e seu anel e colocá-lo no seu cavalo, que era aquele bonitão predileto, e ele ser puxado por alguém de notoriedade pelas ruas da cidade, dizendo: olha o que acontece com aqueles que honram o rei. Ele disse: muito bem, então você vai pegar o Amã, colocá-lo no cavalo e vai, do jeito que você falou, levando ele pelas ruas da cidade, repetindo essa frase. Foi a maior humilhação, porque quem exalta muito, certamente vai ser humilhado. E ele passou por essa humilhação tremenda. Chegou em casa, contou à mulher tudo que tinha passado. Aí a mulher falou para ele: se você caiu na frente de Mardoqueu, fatalmente você vai cair na frente do rei. Como ele deve ter ficado arrasado. Então, mas ele pensou, mas ainda tem uma chance, que ainda tem mais um jantar. Só que no jantar, quando ele perguntou qual que era a petição que ele daria para ela, metade do reino, ela disse: existe um opressor que está oprimindo o nosso povo. Aí ela se revelou como judia. E ele quer matar a todos. E eu queria que fosse impedido. Mas quem seria esse homem? Aí ela disse: o cruel Amã. Nesse momento, a sentença dele já estava decretada. Ele seria morto. E o pior, que seria na forca que ele desejou para o seu desafeto. O desespero dele foi muito grande. Quando Esther estava nos seus aposentos, ele veio com toda expressão de terror e de pavor e se jogou sobre Esther. Quando o rei chegou e viu aquela cena, o rei disse: ué, mas já não basta o que você fez, você ainda quer tomar a minha mulher? E esse homem foi morto na forca. A história de Esther, ela tem muito a nos ensinar. Primeiramente, que as pessoas que se humilham, elas são exaltadas. Esther foi humilde e hoje ela é um nome na Bíblia, o livro de Esther. Então a pessoa não perde por ser humilde. E ela foi corajosa, porque ela enfrentou o rei. Logicamente, pelo jejum, pelo clamor, o Senhor a fortaleceu. Mas ela foi sem pensar no risco que estava correndo. E também a preparação dessas mulheres
para o reino, nos lembra a preparação que nós temos que fazer para o reino de Deus. Devemos estar preparados através da oração, do jejum, do cumprimento dos ditames de Deus, dos mandamentos do Senhor, procurar amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, nas nossas escolhas, e nos nossos comprometimentos com Deus, porque o reino nos espera, não um reino como o do Assuero, mas é um reino que jamais terá fim. Então, essa preparação é muito importante. Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira, exige preparo, porque é de graça, mas nós temos que estar preparados, porque uma pessoa que sem preparo jamais poderia entrar na presença de Deus, porque nós somos pecadores e nós seríamos fulminados. Outra coisa importante do texto de Esther é a preparação, além da preparação, é a intercessão, porque Mardoqueu era uma ponte entre o povo judeu e Esther. Esther foi a ponte entre Mardoqueu e o rei. Nós temos uma ponte que é Jesus, é o nosso intermediário, o único intermediário que Deus reconhece, que é Jesus Cristo. Ele faz essa ponte. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Que nós possamos nos aproximar mais dele para chegarmos ao reino. Que nós possamos imitar a Jesus em todas as suas virtudes, não porque nós sejamos capazes, mas porque o Espírito Santo de Deus, ele nos leva à obediência, ele nos leva a reconhecer a luz de Cristo nos outros. Oh, Senhor Deus, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa fazer com que sejamos sal e que nós sejamos luz para os outros. E que o Senhor possa estar conosco todos os dias de nossa vida, nesse preparo para o reino que está próximo, porque Jesus está voltando. Que nós possamos, como Esther, ter coragem, ter ânimo e sermos intercessores junto a Deus e levar outras pessoas, através do Espírito Santo, para Cristo, enquanto nós temos tempo. Amém. Que o Senhor nos abençoe.